subscrito pelo advogado Ricardo da Silva Vieira, a quem saúdo, juntamente com os que o acompanham. Com a palavra, o conselheiro Estilac Xavier. Renovo saudações aos conselheiros, na pessoa do presidente, conselheiro Miola, ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Geraldo Camino, que, por lapso lamentável da minha parte, na primeira manifestação não fiz referência, então a contribuição importante do Ministério Público na sua figura, Dr. Geraldo, que, aliás, tem elevado o trabalho desse tribunal mediante o seu desempenho, sustentado nos trabalhos também da nossa auditoria técnica. Então, minha saudação, a sua presença e a todo o corpo técnico e os demais adjuntos procuradores do Ministério Público. Ao doutor Ricardo, que é o procurador dos interessados, Legislativo Municipal de Charqueada, professor Maneca, eu não tive a oportunidade de saudá-lo, mas fica o registro, grande figura, também professor e amigo. Então vamos ao relatório. Trata o presente do processo de contas do senhor Carlos Gilvan Garcia Pinheiro e André Fonseca Cipel, administradores do Legislativo Municipal de Charqueada, exercício 2010. A Supervisão de Instrução de Contas Municipais instruiu o feito às folhas 486 a 505 e informa que a análise da documentação relativa à tomada de contas, os relatórios de auditoria e acompanhamento de gestão, que é o processo 3584-0210-5, não evidenciaram falhas, tendo a primeira Câmara, em sessão do dia 19 de julho de 2011, decidido pelo atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Refere ainda que da inexistência de inconformidade e responsabilidade do senhor André Fonseca Cipel. Intimado o administrador Carlos Gilvan Garcia Pinheiro, prestou esclarecimentos analisados pelo órgão técnico. A Supervisão de Instrução de Contas Municipais manifesta-se pela permanência das seguintes falhas. 1. Impropriedade na vinculação do valor das diárias à remuneração e expressiva diferenciação em razão da localização geográfica. Este é o item 1.11, que está às folhas 278 e 279 do processo principal. O gestor informa que foram sanadas as irregularidades face à edição da resolução número 7 de 2011, que desvinculou os valores das diárias a remunerações dos edis, tendo sido fixados valores para dentro e fora do Estado. 2. Expressivo gasto com pagamento de diárias do vereador para eventos fora do Estado, representando 84,66% do gasto total de diárias no exercício, sendo que os temas eram similares a eventos realizados no Rio Grande do Sul. Na maioria dos casos analisados, não foram acostados nas prestações de contas as notas fiscais de alimentação e hospedagem, apenas os certificados de participação. Isto é o item 1.1.2, folhas 279 a 284 do processo. O administrador alega que a maioria dos deslocamentos foi para Santa Catarina, que em muitos casos é mais próximo do que de cidades do nosso estado. Aduz ainda que o período de realização dos eventos aproveita o recesso parlamentar, época em que não tem muitas opções de curso em Porto Alegre ou em cidades no interior do Rio Grande do Sul, sendo que tal procedimento evita a ausência dos vereadores na atividade legislativa. 3. Pagamento de diárias integrais nos dias de retorno em que não houve pernoite, inobservância aos princípios da moralidade e da economicidade previsto no artigo 3770 da Constituição Federal. Sugestão de débito no montante de R$ 10.304,25. Este é o item 1.1 do processo principal, folhas 284 a 287. Resume-se o administrador a informar que o Instituto da Meia Diária foi criado pela Resolução número 7 de 2011, considerando como sanada a irregularidade. 4. Diárias e inscrições de servidores ocupantes de cargo em comissões em eventos fora do Estado, cujos temas não se coadunam com as desempenhadas pelos beneficiários. Injustificada a preferência por eventos ministrados fora do Estado que possuem diárias de maior valor, quando os temas abordados são muitas vezes oferecidos em eventos no Estado. Há uma sugestão de débito de R$ 22.107,35.
Este é o item 114 do processo, nas folhas 287 e 293. 5. Pagamento indevido de diárias para servidores comissionados em desvio de função. Designação de 2 servidores ocupantes de cargo em comissão de assistente de gabinete da presidência para desempenhar a função de motorista dos vereadores e servidores quando da participação em curso, sendo que o quadro de servidores efetivos contempla uma vaga de motorista ocupada desde 4 de janeiro de 2010. Uma sugestão de débito no valor de R$ 7.386,90. Este é o item 115 do processo, as folhas 293 e 294. Para os itens 4 e 5, o administrador informa que a concessão de diárias e inscrições de servidores em eventos incompatíveis com as funções desenvolvidas não foram com o objetivo de obter vantagens ilícitas às custas do erário. Alega ser uma irregularidade justificável em razão da complexidade da máquina administrativa, ficando os servidores impossibilitados de conhecer todos os instrumentos normativos. 6. Burla ao concurso público, porquanto os servidores em cargos em comissão desempenham atividades típicas de efetivos. Agravamento da situação no exercício de 2010, quando a constatação da existência de 58 servidores comissionados e apenas 7 servidores efetivos. Matéria já abordada no exercício de 2008 e 2009, ocasião em que foi sugerida a negativa de executoriedade a leis municipais número 1741 de 2005 e suas alterações, em especiais as leis municipais números 1865 de 2006, 1921 de 2007, 2097 de 2009, 2126 também de 2009 e 2179 também de 2009. Este é o item 2.1 do processo, as folhas 294 e 297. O gestor, nos seus esclarecimentos, traz as informações relativas à contratação em caráter temporário e contratação de serviços terceirizados, apresentando alguns orçamentos para fornecimento de mão de obra nas áreas de limpeza e vigilância, alegando que os custos de terceirização são muito superiores ao dispêndio com a contratação temporária. 7. Deficiência nas avaliações do estágio probatório. Os servidores admitidos através do concurso público número 1 de 2009 não estão sendo submetidos à avaliação trimestral do estágio probatório por comissão especial, conforme determina a legislação do município. Este é o item 2.2 do processo, folhas 297 e 298. Nas suas considerações, o gestor anexa os boletins de avaliação dos estagiários devidamente preenchidos. 8. A remessa dos dados da BLM Siscop não foi procedida conforme os prazos e condições regimentalmente estabelecidos. Este é o item 2 e 3 do Relatório Geral das Consolidação das Contas, folhas 316 e 317. O responsável não se manifestou quanto a esses itens. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, exarou o parecer da lavra da adjunta e procurador, doutora Daniela Toniaso, opinando por multa, fixação de débito, negativa de executoriedade, regularidade de contas e recomendação. É o relatório. Concedo a palavra ao Dr. Ricardo da Silva Vieira pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta Corte de Contas, conselheiro César Meola, excelentíssimo conselheiro relator deste processo, Estilac Xavier, eminente conselheiro Pedro Figueiredo, eminente conselheiro Marco Peixoto, senhor Iradir Pietroski, auditores substitutos Luísa Pitinini e Alexandre Mariotti, Procuradoria do Estado, nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Geraldo da Camino, ilustres colegas advogados, estudantes, servidores deste órgão ancilar, meus protestos de elevadas estimas e consideração. Inicialmente, impende ressaltar ser necessário fazer um breve esforço para melhor compreensão dos termos do processo, principalmente no contexto em que se encontrava a administração
do Legislativo Municipal de Charqueadas. Com efeito, no final de 2009, ocorreu um impasse entre a Câmara Municipal e o Executivo. Houve, então, a impetração de um mandado de segurança, que está sob júdice no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o não repasse do 12º, o que ocasionou a não assunção de obrigações, inclusive o não pagamento de servidores. Ademais, com a realização do concurso público, que tanto pugnou os nobres edis para que se realizassem, para o preenchimento de 11 cargos efetivos. Aumentou-se o número de servidores da instituição. Nesse diapasão, assume a presidência Carlos Gilvan Garcia Pinheiro, em sua primeira legislatura, tendo como prioridades a diminuição dos cargos comissionados, bem como realizar o treinamento dos novos servidores públicos concursados. Feito este breve relato, passo a justificar cada apontamento, agrupando-as nas categorias indicadas pela Inspetoria do Controle Externo. Se não, vejamos. 1. Despesas, concessão de diárias. Item 1.1. Da vinculação do valor das diárias à remuneração. O próprio eminente relator, conselheiro Estilac Xavier, em reiteradas decisões nesta egrégia tribuna, verbis gratia, processo de contas número 00871-20/116 da 2ª Câmara do Executivo de Sobradinho, referiu em síntese, in verbis, que os valores das diárias fixados em percentual sobre os subsídios dos agentes políticos, já pude manifestar em outros processos o entendimento de que não contém vício o fato de as diárias serem fixadas percentualmente aos vencimentos dos agentes políticos ou servidores. Até porque não seria isonômico apontar tal irregularidade, quando esta própria Corte de Contas assim o faz. Em que pese já ser modificado através da resolução que foi anexada aos processos, que já se desvinculou tal questão. Portanto, elidido tal apontamento. O item 1.1.2 das diárias fora do Estado. As autorizações para a participação dos vereadores em eventos fora do Estado, além de ser um ato discricionário do gestor, também são submetidos à apreciação do plenário, que os aprova mediante justificativa oficial. Destarte, os temas e eventos de que os edis participaram são todos analisados e revestidos de legalidade, pois foram aprovados pelo plenário, não cabendo ao presidente impedir a livre manifestação da escolha dos seus pares, ou ainda direcionar, como por exemplo para UERGS, IGAN, FARMUS, municipalizar, embora reconheça-se a idoneidade e a grande preferência que tem que se dar. Até porque muitos dos senhores acabam palestrando e participando ativamente dos eventos, o que qualifica em muito tal evento. Quando o auditor infere que uma das empresas não é capacitada, salienta-se que em nenhum momento o Tribunal de Contas do Estado, ou o Ministério Público, ou ainda qualquer entidade se responsabilizou de repassar tal informação às câmaras municipais, que de outra forma não poderiam saber desta condição. Agora passo para o item 1.13, que é o Instituto da Meia Diária. Neste item, cabe salientar que, em muitas oportunidades, principalmente as foras do Estado, os eventos encerram-se ao meio-dia ou à tarde, e os hotéis, oportunamente, como todos os senhores sabem, a diária ao meio-dia. Então, não raramente se cobra mais uma diária dos hóspedes. Também foi juntado aos autos. Também não é raro que as ocasiões em que os eventos que se encerram na parte da tarde, sendo nas localidades mais distantes, obrigatoriamente, os participantes acabam retornando aos seus municípios por segurança no dia seguinte. Cabe ressaltar que o município de Charqueadas, com um ponto de referência sempre Porto Alegre, dista a 60 quilômetros.
Para o próximo tópico, que é dos temas abordados em eventos diversos das funções legislativas. Neste item, existe uma limitação na análise da auditagem, ao desvincular as atribuições do cargo-função com finalidade pública. As atribuições dos cargos-funções dos servidores parlamentares, diferente dos servidores do Executivo, possuem uma finalidade muito mais ampla, uma atividade lato sensu, e de suma importância para o bom desempenho das funções que os assessores e servidores da Câmara estejam qualificados, preparados naquilo em que o gabinete achar conveniente para as suas atividades, e não treinando eventualmente. Portanto, atende sim os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, e também atende ao interesse público, através de uma legislatura eficiente, portanto, plenamente justificável face o caso. Outro ponto seria a administração pessoal, que seria o apontamento da suposta burla ao concurso público. Houve a realização do concurso público e com a entrada no exercício dos servidores de cargo efetivo em 2010. Paulatinamente, foram feitas alterações para se extinguir os contratos temporários. Ademais, deve-se considerar que o município não pode prescindir dos serviços que vinham sendo desempenhados. Com isso, contratou-se em caráter temporário, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, evitando a paralisação de serviços essenciais para a realização de concurso público para os demais cargos em uma outra oportunidade. Ademais, temos o item que se refere à inditada deficiência na avaliação do estágio probatório. Tem-se por regularizada, haja vista o que se depende das avaliações carreadas aos autos. Observando os artigos 6º, parágrafo 1º do Decreto 006 de 2010, bem como o parágrafo 2º, anexo 1 do mesmo decreto, dispensou-se a avaliação nos primeiros 3 meses e depois trimestralmente se avaliou os servidores, cumprindo assim a ordem constitucional prevista no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal, bem como legislação municipal vigente. Para não cansar mais os senhores, destarte, reafirma-se que todos os limites fiscais e a lei de responsabilidade fiscal foi amplamente observada, além de que na gestão de 2010 houve o chamamento dos servidores concursados, iniciando um processo que em breve demonstrará ser a Câmara Municipal de Charqueadas uma das mais bem conceituadas do Estado em todos os seus parâmetros. Por todo o exposto, requer-se que sejam convidados e analisados todos os argumentos aqui exposados, e que ao fim e ao cabo sejam elididas as referidas glosas, com o provimento do presente recurso, mantida a aprovação de contas como forma de aquilatada justiça. Concedo a palavra agora pelo tempo. Concedo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Costa da Camino. Senhor presidente, egrégio colegiado, senhor advogado, os argumentos que o patrono traz à tribuna são os mesmos já analisados no parecer. Parecer que ora é ratificado nos termos já referidos. Obrigado. Está em discussão a presente matéria. Não há neste momento nenhuma intervenção. Novamente com a palavra o conselheiro relator Estilac Xavier. Senhor presidente e demais conselheiros, doutor Ricardo, meus cumprimentos. Acompanhei vossa manifestação. Eu estou em condições de proferir o voto. Parte do que Vossa Excelência falou já estavam nos autos e outras eu considerei também ao fazer a análise do processo para afirmar convicção. Não está aqui, mas eu vou fazer um registro quando falar do voto a respeito de uma questão em especial que Vossa Excelência tocou. Então, presidente, eu vou proferir o voto. Inicialmente, registra-se que não foram evidenciadas as falhas de responsabilidade do senhor André Fonseca Cipel.
Eu passo a análise dos apontamentos em que há sugestão de glosa. Tocante ao item 1.1.3, pagamento de diárias integrais nos dias de retorno em que não houve pernoite. Vossa Excelência colocou, durante sua manifestação, de que, como exemplo, os hotéis que terminam, têm os seus check-out ao meio-dia, com eventos que terminam às 15 horas. Eu devo informar que, pelo menos aqui no tribunal e da prática deste conselheiro, é que quando uma atividade se prolonga durante o dia e se viaja à noite, e o check-out é ao meio-dia, ou nós colocamos no saguão do hotel as malas, ou levamos para o evento, da onde de lá nos deslocamos. Né? Então eu não vou fazer maiores digressões a respeito desse apontamento, vez que, conforme sólida jurisprudência da Corte, só será devida a diária integral, quando comprovada a necessidade de pernoite. Inclusive diz que há pouco mais de um mês, quando a apreciação das contas do exercício 2009, idêntica irregularidade resultou em glosa. Sendo assim, eu voto pela fixação do débito no valor de R$ 10.304,25. Quanto ao item 1.1.4, diárias e inscrições de servidores ocupantes de cargo em comissão em eventos fora do Estado. Bom, aqui eu quero fazer uma respeitosa discordância com o proposto com o Parque de Contas. Entendo não consistir em irregularidade a escolha de servidor ocupante de cargo em comissão para participar de eventos destinado, em tese, a servidor efetivo, porquanto não existe normativo legal que classifique, indique ou expresse qualquer cargo que possa ou não participar de eventos, seminários, cursos ou congressos de qualquer natureza. Saliento que é importante a verificação por parte desta Corte de Contas, respeitada a discricionariedade do administrador, quanto à observância dos mesmos princípios constitucionais da administração pública. Assim, da sugestão de débito de R$ 22.107,35, entendo que deva permanecer somente os valores referentes a meias diárias pagas a mais nos dias de retorno, a exemplo da decisão do item anterior, perfazendo o total de R$ 1.754,75, conforme demonstrado na tabela a seguir. Então, aqui tem os servidores André Sandri Melo, o servidor Ayrton César Peixoto e Lima, e o servidor Antônio Carlos Vieira de Oliveira, Antônio Carlos da Silva Souza, Antônio Jesus de Oliveira, Jaqueline Medeiros dos Santos, José Fernando Braga da Silva, Maristela Alves Loete e Williams Leonardo Machado da Silva. O pedido do Ministério Público era de uma glosa de R$ 22.107,35. Eu entendo que só o valor da meia diária é devido, segundo os mesmos argumentos anteriormente expostos, o que resulta, então, numa glosa de R$ 1.754,75. No que se refere ao item 1.1.5, pagamento indevido de diárias para servidores comissionados em desvio de função. Verifico que os servidores ocupavam o cargo em comissão de assistente de gabinete da presidência e foram designados para dirigir os veículos que levaram vereadores e servidores a diversos eventos, mediante o pagamento de diárias, situação fática em que comumente esta Corte também adota face à deficiência de quadro de motoristas. Razão pela qual, da mesma forma que no item anterior, da sugestão de débito de R$ 7.386,90, devem permanecer somente os valores referentes às meias diárias pagas a mais nos dias do retorno, resultando num montante de R$ 738,70 a seguir demonstrado. Então tem a tabela com os servidores, que é o do Júnior César Fagundes de Melo e Adão Jerônimo Saraiva da Silveira, cujo montante anterior proposto de débito era de R$ 7.000, agora está em R$ 738,70. No que pertine ao item 1.1.1, impropriedade na vinculação do valor da diária remuneração e expressiva diferenciação em razão da localização geográfica, resolução 2 de 2009, relativamente à fixação de valores de diárias em percentual do subsídio do vereador, é assentado o entendimento desse plenário, e Vossa Excelência fez referência a uma manifestação minha em voto passado, que esse critério não contém vício, até porque este tribunal possui igual critério. Não seria, portanto, isonômico criticar o percentual quando assim o faz. Sendo assim, estou afastando este apontamento de irregularidade.
Quanto ao item 112, expressivo gasto com o pagamento de diárias de vereador para eventos fora do Estado. Tenho entendimento que, a respeito da escolha dos locais para a realização dos eventos, cabe ao poder discricionário do administrador o local onde se realizará os cursos, seminários, congressos, etc., desde que sejam observados os princípios norteadores da administração pública contidos na Carta da República e a efetiva liquidação da despesa, ou seja, que sejam comprovados os custos para a posterior indenização, além da caracterização da finalidade pública da mesma. Diante do exposto, sou pela regularidade do aponte. No que tange a sugestão de negativa de executoriedade do artigo 1º da Lei Municipal 1741/2005, criação de cargos comissionados, e da Resolução número 13 de 2009, critérios de fixação de valores diários, proposto pelo órgão ministerial, deixo de acolher a proposição em razão de que, quanto à primeira, no julgamento das contas de 2009, que é o processo 19.18.02098, já foi negada a executoriedade, e quanto à segunda, o gestor juntou aos esclarecimentos cópia da novel Resolução número 7 de 2011, que revogou a Resolução 13 de 2009, desvinculando o percentual na fixação do valor de diárias e prevendo o Instituto da Meia Diária. A despeito da ausência e ou atraso do envio dos dados à Base de Legislação Municipal, BLM, e as informações para o Sistema de Controle de Obras Públicas, SCOP, entendo que a reincidência na inconformidade enseja a aplicação de penalidade pecuniária, em conformidade com o artigo 60